Foi também assim. Logo que acontecer, nós temos aqui alguns lugares disponíveis nas primeiras primeiras, então vocês podem ficar para ocupar esses espaços. Eu peço por gentileza silêncio para que a gente dê início então a esta importante atividade da graduação em Relações Internacionais. Bom, em primeiro lugar, saudações vascaínas. Sejam muito bem-vindos ao seminário de graduação, encontros entre dois mundos, diálogos transatlânticos entre o Brasil e o Reino Unido. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e também daqueles que compõem essa primeira mesa, a mesa de abertura do nosso evento, em especial a vice-reitora de extensão e estratégia pedagógica, a professora Jaqueline Palmiais. Temos também aqui a presença da coordenadora central de graduação, a professora Érica, que vai nos passar algumas informações importantes sobre o ENAD, conforme eu já antecipei para vocês. E, claro, a presença da nossa diretora, a professora Isabel, que está sempre conosco nestes eventos, nestas atividades. Bom, o seminário de graduação do primeiro semestre de 2025, ele é especial sobre vários aspectos. Em primeiro lugar, porque ele foi organizado junto com os alunos do Centro Acadêmico de Relações Internacionais. E é sempre muito importante ver o engajamento, a participação dos alunos em várias iniciativas da graduação. Nós sabemos que o corpo docente ele é muito envolvido em várias frentes, várias atividades, não só aqui no seminário, mas também nas ligas estudantis, no modelo intercolegial de relações internacionais, no próprio FET, TEC, VIP. Então, muito nos alegra ver esse engajamento, essa participação dos alunos também no seminário de graduação. Já não é a primeira vez que isso acontece, os alunos sempre têm uma participação especial ao longo desses eventos, seja a partir da concepção das mesas, seja da própria participação das mesas em si. Então, é sempre muito bom quando a gente trabalha em parceria com os alunos nesse espírito colaborativo e também construtivo para a nossa graduação. Conforme foi amplamente divulgado para vocês, o seminário de graduação desse primeiro semestre de 2025, ele pretende desenvolver uma série de reflexões sobre essa trajetória quincentenária entre Brasil e Reino Unido, olhando para uma série de aspectos, seja históricos, mas também atuais, em uma série de agendas, uma série de campos específicos das relações internacionais, seja na esfera política, econômica, comercial, educacional, energética, cultural. Então, às vezes, elas se organizam a partir desse olhar, tanto histórico quanto contemporâneo, para algumas dessas agendas que envolvem, portanto, essa relação estratégica entre o Brasil e o Reino Unido. Então, teremos uma mesa que trata das questões relacionadas ao clima, meio ambiente, as questões energéticas, outra sobre os aspectos culturais, sobre a diplomacia cultural, outra que já sobre uma análise histórica, mas isso eu vou deixar, portanto, para que os palestrantes possam explicar melhor um pouco mais adiante. Tá? Então, é um evento que já é, como eu falei, recorrente no calendário da graduação de Relações Internacionais. Então, assim, ver esse auditório chega sempre muito gratificante para a gente, porque é o momento em que o curso de graduação se encontra, não apenas o corpo discente, mas também o corpo docente, os professores aqui presentes que gentilmente aceitam, estão presentes conosco, são sempre muito ativos. Então, é um momento muito importante que a graduação se encontra. Sim, acho que eu estou devendo um almoço para isso. Antes da gente passar para a mesa de abertura, eu queria, por gentileza, tratar de 3 questões importantes com vocês. Eu cheguei a antecipar naquele grande comunicado que eu fiz ao alunado, sobre essas questões. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre o planejamento acadêmico. Em seguida, eu vou passar a palavra para que os coordenadores do global possam apresentar para vocês como foi a última edição deste programa de missão acadêmica no exterior. E, em seguida, eu quero passar a palavra para a professora Érica, coordenadora central de graduação, para falar sobre o ENAD, ou seja, aqueles alunos que têm 85% do curso concluído, vão prestar o exame no segundo semestre de 2025. Então, como primeiro esforço, como esses esforços iniciais de preparação para o ENAD, eu convidei então a professora Érica que gentilmente aceitou estar aqui para falar com vocês.
Rapidinho, gente, sobre o planejamento acadêmico. Alguns de vocês tomaram conhecimento que, a partir de 2025, isso inclusive foi colocado no primeiro dia na PUC, quando estamos alunos ingressaram na universidade, a gente está implementando um novo currículo, tá? Então, a partir de 2025, já estamos, portanto, rodando com o novo currículo. Os alunos que entraram já nesse primeiro semestre estão, portanto, seguindo esse novo fio. A reforma curricular parte, portanto, de um esforço de contínua excelência da nossa graduação, no sentido de manter esse padrão de excelência na nossa graduação, e aqueles alunos que, portanto, estão matriculados no currículo 23 vão seguir, portanto, o seu fluxo, ou pelo menos a proposta de periodização já apresentada para vocês anteriormente. Tá? É claro que, no caso vocês queiram cursar algumas dessas disciplinas que serão oferecidas no currículo de 2025, vocês são mais do que bem-vindos. Então, essas disciplinas que são ofertadas pelo currículo 2025 podem contabilizar para vocês como disciplinas eletivas ou também como disciplinas optativas nas categorias que vocês já conhecem do currículo, como as optativas, seja da de área, de tema, ou também de estudos avançados. Tá? Então, esse currículo 2023, ele continua, tá? E nós também vamos rodar um novo currículo já a partir desse primeiro semestre, como eu mencionei, 2025. Tá? Então, nós vamos, inclusive, a coordenação empreender uma série de conversas bilaterais, período a período, para explicar isso para vocês. Nós costumamos sempre, perto do final do semestre, falar especificamente com o primeiro período e também com o quinto período, primeiro porque participa pela primeira vez desse processo de inovação de matrícula, participa pela primeira vez de um processo de inscrição em disciplinas, e os alunos do quinto período porque estão indo para esse momento de escolha das optativas de prática profissional. Então, a gente pretende conversar não apenas com o primeiro e quinto período, mas também com o segundo, o terceiro e o quarto, acerca dessas disciplinas que serão ofertadas a partir de 2025.2. Tá? Então, para quem está em 2023, fiquem tranquilos, vocês seguem, portanto, o trilho, a periodização que já está proposta para vocês, conforme vocês ingressaram na graduação, e aqueles que ingressaram em 2025 também podem, como devem seguir, portanto, a periodização proposta, como a gente falou exaustivamente nesse meu primeiro dia na PUC, quando vocês ingressaram na graduação. Tá? Então, quem está em 2023 segue o fluxo normal e 2025 a mesma coisa. Tá? Bom, sem mais delongas, eu queria passar então a palavra para a coordenação do PIB Global, para que então apresente para vocês os resultados desse último programa de edição acadêmica que aconteceu, se não me engano, em fevereiro desse ano. Então, eu queria passar a palavra para o professor Carlos Frederico, agradecer mais uma vez a presença de vocês e que a gente tenha um excelente seminário nesse primeiro semestre de 2025. Bom dia, pessoal. Prazer estar com vocês hoje. Eu serei breve, vocês têm provavelmente não, certamente coisas mais importantes, pessoas mais importantes a seguir. Mas a gente tomou já por tradição, embora seja a segunda vez, devolver ao alunado e ao corpo do Instituto de Relações Internacionais o resultado das nossas experiências com o nível global. Global, que é um projeto que tem um viés acadêmico profissional, que permite viagens e inserção dos nossos alunos junto a não só organismos, mas empresas e principalmente pessoas de alto nível na esfera das relações internacionais. Fizemos da primeira vez para a China, com uma participação, levamos 25 alunos. E aí eu acho que o que é importante, a informação importante levamos todos aqueles que se inscreveram. Na segunda vez, nós fomos para França, Suíça, Holanda e
Bruxelas. Tivemos 83 inscritos. Acho que essa é uma informação importante, porque é uma informação também de mensagem para a gente, no sentido de que esse é um caminho a ser perseguido e a ser reforçado, e é nesse sentido que não comigo, que vai passar por favor. Aqui nossa primeira visita à China, e acho que já dando o spoiler do nosso último slide, acho que essa imagem é importante, porque é uma imagem que a gente pretende repetir em fevereiro de 2026. Né? Então, o nosso próximo Índio Global Internacional, em fevereiro de 2026, vai ser da China. A gente depois fala sobre isso um pouquinho. Tá? Podemos começar. E aqui a nossa última experiência. E quem participou aqui do Índio Global, ou de China ou de Europa, por favor, se puder levantar. Se puder levantar, por favor. Não sei se vocês adoram fazer isso, mas se vocês puderem levantar, por favor. Eu quero conviver agora. E eu peço isso por uma única questão. Quer dizer, eu posso falar aqui de global, Isabel poderia falar, a professora Paula, que está aqui, poderia falar. Mas entre vocês, não há melhores pessoas de referência do que os próprios alunos para falarem sobre o que significou para vocês a experiência de global. Então, se vocês estiverem pensando em fazer, converse com qualquer uma das pessoas que está levantado, para que vocês tenham mais informações, e informações sem filtro, né? Que certamente nós colocaríamos. Então, a gente tem a oportunidade de visitar organismos muito importantes, mas acho que isso, nós falamos com 6 embaixadores, tivemos com a presidente mundial, tivemos com o juízo da Corte Internacional de Justiça em Haia, uma experiência realmente rica. E aqui também, de pronto e de público, devo dizer, nossos alunos estão absolutamente parabéns. Muito bem preparados, tiveram um comportamento absolutamente esperado, profissional, de um grupo que toma esse tipo de iniciativa. Então, também acho que, da nossa parte, o agradecimento pelo trabalho que vocês tiveram durante essas 2 semanas. São 2 semanas bastante desgastantes, na agenda pesada, mas vocês cumpriram e merecem um agradecimento por isso. Podemos começar. Entre as múltiplas visitas que fizemos mais de 15 visitas profissionais, e essas foram as favoritas dos nossos alunos. A ONU, principalmente, ocorreu de estarmos na OTAN, e Zelensky estavam no Salão Oval, na Casa Branca, e Donald Trump dizendo: acabei com a ajuda à Ucrânia. Então, a OTAN estava ali assustada com tudo que estava acontecendo. Avançamos. A informação mais interessante no Missão do Brasil, o embaixador, que não nos está ouvindo, mas talvez a beleza do elogio de não estar aqui para ouvir, porque não há vacilação. O embaixador foi uma generosidade conosco extraordinária. E é esse tipo de coisa que a gente pretende sempre encontrar, né? Encontrar para podermos discutir em alto nível, coisas que às vezes não seria possível fazer em outros fóruns. E talvez o que nos deixa mais felizes é isso, né? Você recomendaria esse programa a outros alunos de 0 a 10, tinha 27 alunos, os 27 de 0 a 10 colocaram 10, né? Para mim um 9,5, nem 9 ponto nada, o que nos deixa muito felizes. O que também é um elogio, aqui eu peço tanto Carlos quanto Felipe, por favor, eu sei que vocês adoram isso, mas levantem a mão também. Um elogio ao nosso pequeno time do Índio Global, que trabalhou muito para que esses resultados fossem atingidos. Então, quando o Ricardo fala da força que vocês têm, né, na organização, de fazer coisas, vocês podem ter certeza que eu sou a pessoa que tento não atrapalhar o trabalho de quem
se proponha a avançar essas questões. Próximo índice global é nacional, tá? Então, Brasília, 13 de outubro a 17 de outubro. Tá? Inscrições até o dia 16 de junho. Eu vou voltar no assunto das inscrições. Tá? Por favor, só tenham calma, só guardem essa data, 16 de junho. Qual é a ideia? A ideia é levar um grupo dos nossos alunos, acompanhados por professores, tal qual a gente fez para a China e fez para a Europa, para Brasília. A gente acha que tem instituições importantes e acho que a gente consegue esses contatos para que vocês tenham essas experiências com o Centro de Formulação de Política do país e também com organismos internacionais ou embaixadas que estejam sediadas em Brasília. Tá? Então, Brasília, 13 a 17 de outubro. Estimativa de custo, volta um pouquinho. A gente imagina, R$ 2.000 é o que a gente imagina de cobrir passagem no hotel, provavelmente vai um pouquinho além se a gente for falar nas despesas lá, então qualquer coisa entre R$ 2.000 e R$ 3.000, porque também é uma preocupação nossa, a gente entende que o global é custoso, então a gente tem que gerar oportunidades para que mais pessoas possam ter esse tipo de experiência. E o nosso próximo índice global internacional, China, 25 de janeiro a 8 de fevereiro. Essas são datas preliminares, mas essas são as datas que a gente vai trabalhar nesse momento, tentando repetir o sucesso que a gente teve na primeira oportunidade. Tá? Havia aqui, eu sempre trago essas questões com muita honestidade com vocês, havia uma discussão inicial de que talvez 2026 fosse um ano de ir aos Estados Unidos, mas as notícias que a gente recebe de vistos estudantis e afins não nos dão a tranquilidade necessária para fazer essa viagem nesse momento. A gente vai ter que esperar um momento que a gente se sinta mais confortável em fazer isso. Em relação à data 16 de junho, pessoal, toda vez que a gente lança uma questão dessa, a gente não sabe qual é a demanda que isso vai ter. Tá? Então, como é que vai funcionar? Vamos abrir um formulário, tanto para Brasília quanto para a China, que vai fechar no dia 16 de junho. Não preenchi o formulário. Posso me candidatar a viagem lá na frente? Pode. Mas você vai perder a preferência em relação a todos aqueles que preencheram. Ok? Então, preencher agora não significa que você vai fazer uma... Preencher agora é uma sinalização para a gente entender qual é o tamanho da demanda. A gente foi surpreendido, positivamente surpreendido, quando a gente teve 83 alunos querendo ir para a Europa. Eu não sei quantos alunos querem ir para o Brasil. São 2, são 8, são 100. A gente precisa ter uma ideia de demanda para a gente poder trabalhar com uma data de corte final, que provavelmente vai ser no retorno das aulas, antes do preparo, porque vocês precisam se matricular em disciplinas, para que a gente tenha essa conexão acadêmica profissional, existe uma disciplina de nível global, então, para que isso aconteça, a data do corte final vai ser lá na frente, antes de preparo no início do semestre. Vou parar por aqui porque já falei demais. Perdão. Uma diferença do primeiro programa para o segundo programa é que a gente conseguiu oferecer no segundo programa 2 bolsas de 50%. Nós continuamos a trabalhar nesse sentido. De novo, com a devida honestidade, a gente entende que o programa é custoso, a gente entende que isso pode afastar uma série de pessoas, e a gente continua trabalhando nisso aí, sendo associação com empresas, sendo bolsas custeadas por outros tipos de financiamento, mas nessa segunda conseguimos 2 bolsas de 50%, e a nossa ideia é que esse seja o nosso patamar mínimo para essa terceira edição. Se tudo der certo, a gente consegue até mais do que isso. Tá, mas esse é o nosso compromisso de trabalhar nesse sentido e com esse viés. Muitíssimo obrigado. Desculpa se excedi o tempo. E nos encontramos.
Bom dia a todos e todas. Alguns possivelmente ainda não me conhecem. Meu nome é Érica Rodrigues. Eu sou coordenadora central de graduação aqui da PUC do Rio. Quero, em primeiro lugar, assim, dizer da minha felicidade de estar vendo esse auditório cheio, com a presença de vocês, alunos, que, junto com os professores, fazem desse curso de Relações Internacionais um curso que tem uma natureza única, que é um curso vivo e pulsante. E eu sempre digo que um curso é pulsante quando os alunos trabalham junto com os professores nesse curso, e esse seminário claramente é a mostra disso, né? Eu converso muito com Isabel, com o Ricardo, e a gente sabe do trabalho, do envolvimento, do engajamento de vocês. Isso nos dá esperança, nos dá alegria. É muito bom a gente ter alunos da qualidade de vocês, da intensidade de vocês aqui na universidade. Então, começo minha fala nessa direção de agradecer. Agradecer também muito a parceria do departamento, né, na coordenação, na direção, os funcionários. E a minha fala vai ser uma fala breve, né? Até porque eu acho que o tema que vocês vão ter para discutir aí nesses dias é incrível, né? Num mundo de tantos desencontros, né? A gente poder promover encontros, que, aliás, eu acho que é da natureza de vocês, é muito importante, né? Aquela frase, acho que é do Vinícius, não é isso? A vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida, acho que é do Vinícius essa frase, e eu acho que é isso que a gente precisa cada vez mais promover nesse mundo tão complexo e tão, com tantos desafios, né, que a gente vem vivendo. Então, hoje eu vou falar de uma questão burocrática. Adoraria falar de outras questões, mas temos uma questão que, por um lado, ela é burocrática, mas ela, por outro lado, eu acho que ela é importante porque ela vai nos dar uma certa medida exatamente da qualidade desse curso, e é um momento importante para todo estudante e para a universidade. Então, eu vou falar rapidamente sobre o ENAD. O Ricardo me pediu para trazer essa informação, por isso estou aqui, né? Então, acho que a gente pode ir passando os slides, vou ter que ficar aqui um pouco de lado. Bom, primeiro, o que é o ENAD, né? O ENAD é essa prova que a gente realiza a cada 3 anos, e é uma prova que vai avaliar, na verdade, o rendimento dos concluintes do curso, e essa prova que vocês fazem do ENAD é uma prova que tem questões de formação geral e questões de formação específica, né? Além de avaliar determinados conteúdos programáticos, também é uma prova voltada para avaliar o desenvolvimento de competências e habilidades, né? Essa prova, os resultados dessa prova, eles são considerados para a gente ter uma medida da qualidade do ensino superior. Mas o ENAD, como eu vou falar daqui a pouco, não é só a prova. O ENAD também envolve o preenchimento de um formulário extremamente importante, que é o questionário do estudante, e que, do ponto de vista bem prático, bem objetivo, vocês precisam preencher para que possam ficar em situação regular em relação a esse processo, tá? Pode passar para o próximo, né? Então, quem vai fazer o ENAD, o Ricardo até falou um pouquinho, né? São os alunos que tenham previsão de integralização de 80% ou mais de carga horária mínima do currículo do curso, que não tenham previsão de colação de grau até 31 de agosto de 2025, ou tenham previsão de integralização de 100% da carga horária do curso até julho de 2026. Não se preocupem, porque nós já temos a listagem desses alunos, nós faremos a inscrição de vocês, na verdade, o coordenador do curso no sistema do ENAD é que vai fazer essa inscrição dos concluintes. Os ingressantes também são inscritos, mas eles não fazem a avaliação. A nota dos ingressantes ela é muito importante, é uma nota, na verdade, que eles levam em conta o Enem, e eles fazem um comparativo entre o aluno que entra e o aluno que sai. Isso gera um índice, um IDD, que vai ser importante depois para computar a nota institucional. Pode passar, por favor? Bom, aí a pergunta, né, por que é importante fazer o ENAD? O ENAD é uma medida da qualidade dos cursos no Brasil. Então, quando um curso tem um bom resultado no ENAD, isso, de alguma forma, sinaliza, né, que os seus estudantes são bem formados. É claro que a gente sabe que essa não é a única medida, efetivamente não é, mas é uma medida importante em termos institucionais. Tá?
Essa nota de vocês, né, juntamente com a informação do questionário dos estudantes, isso compõe essa nota global da ENAD, que influencia o conceito da PUC do Rio. Tem uma questão importante, que você tem um curso bem avaliado, seu diploma, claro, também é valorizado, né? Existe algo que poucos alunos às vezes sabem, é que você depois tem acesso ao seu resultado individual, chamado boletim de desempenho. Então, por ali você tem como também saber como é que foi, enfim, o seu processo ali, né, nessa prova. Isso é bacana, né? Você vai lá, se autoavalia e depois você verifica esse resultado. Demora um pouquinho para sair, tá? Em geral, sai no ano seguinte. Então, vocês vão fazer o ENAD esse ano, mas o resultado sai no ano seguinte. Vocês podem imprimir isso, enfim, podem colocar isso como uma informação, se vocês assim julgarem importante, o currículo de vocês, tá? E a gente coloca ali, né, o futuro da educação, um pouco pretensioso, mas é uma das medidas que a gente tem, né, em relação à avaliação geral global dos cursos. Pode passar, por favor? Bom, o que significa não fazer o ENAD? Agora, bem objetivamente, né? Você não pode pular grau, você não tem diploma, a ausência prejudica você e a instituição, afeta avaliações futuras e é um requisito obrigatório por lei. Deixa eu só esclarecer um ponto aqui importante. Vamos dizer que no dia da prova você tenha, de fato, uma situação de saúde, você pode, claro, justificar a sua ausência e isso não te deixa irregular, desde que você apresente essa justificativa no tempo certo. Agora, se você deixar de preencher o questionário do estudante, não tem como ter justificativa. Existe um prazo longo para esse preenchimento. Esse questionário é um questionário também longo, já aviso a vocês, então não é aquele questionário que você vai sentar 5 minutos antes de terminar o horário para preencher, porque você não vai conseguir preencher. Então, eu estou reforçando muito a importância desse questionário, a gente vai ter campanhas aí de divulgação, o pessoal do IRI vai fazer muito bem isso também. Para o próximo, eu não quero tomar muito tempo de vocês. Bom, então, eu estava falando que o que compõe a análise é o questionário, a prova teórica, e também tem esse questionário de percepção da prova, que vai exatamente tentar aferir a percepção de vocês em relação à prova que vocês realizaram, tá? Bom, como já falei, a prova e o questionário são de caráter obrigatório. Pode passar, por favor? Como é que é o questionário do estudante? Só para vocês terem ideia, como eu falei, é um questionário longo. Às vezes ele tem em torno de 60 questões. Aí você faz a conta, né? Uma questão por minuto, 1 hora lá preenchendo o questionário. É isso mesmo, tá? Tem lá uma parte toda de informações de identificação, uma parte sobre a sua formação, em que você avalia o seu curso. Isso é muito importante, porque às vezes os alunos eles, quando fazem essa avaliação, eles não pensam no todo, né? No Brasil como um todo. É muito importante que você tenha essa medida quando você fizer essa avaliação, porque certamente o curso de vocês é de muita qualidade, tá? Dados sobre a experiência acadêmica, perfil socioeconômico, também uma parte de informação que vocês vão preencher sobre organização didática, vocês vão avaliar, né? Também a infraestrutura. Bom, pode passar, por favor. Em relação à prova, vocês vão ter mais informações ainda sobre isso, mas é uma prova que a parte de formação geral, ela é uma prova de 15 questões, essa de formação geral, e eu diria o seguinte, que para fazer essa prova de formação geral, você tem que ser um bom ledor de texto e de número. E, com isso, você consegue responder, certamente vocês vão ter um ótimo desempenho nessa parte de formação geral, e certamente também na parte de formação específica, que aí já são 30 questões de múltipla escolha, houve mudanças nos últimos anos, e vocês terão uma questão discursiva para preencher. Próximo. Bom, já estou aqui concluindo. No edital do ENAD, que depois o Ricardo vai poder encaminhar para vocês, a gente também tem uma página no Moodle que está sendo preparada para vocês terem acesso. Vocês têm lá toda uma informação sobre as competências e habilidades. Como era muita coisa para trazer aqui hoje, eu acabei só sinalizando aqui quais são os objetos de conhecimento que são cobrados nessa prova, né? Então, não vou ler todos, mas estão aqui especificados, né? Teoria das relações internacionais, economia política internacional, negociação, direito internacional, relações internacionais, teoria política, ou seja, tenho certeza que são todos objetos de conhecimento que vocês cobrem no curso, né? Ao longo aí dos anos.
E acho que eu queria deixar o recado final é que é muito importante que vocês usem o tempo da prova. São 4 horas, né, Jana? Eu queria agradecer a Jana aqui, a nossa procuradora institucional, que é responsável também por conduzir todo esse processo aqui junto à universidade. Então, vocês têm um tempo longo para fazer, reserva aquele tempo para isso, faz essa prova concentrada, pensa que é uma forma de você se autoavaliar, né? Você tem também a oportunidade de avaliar a prova, né? O que é importante também para o próprio INEP, tá bem? Então, a gente está à disposição dos alunos, professores, para qualquer esclarecimento futuro. Estamos juntos nesse processo e em todos mais. E bom encontro para vocês. Tem cronograma, eu esqueci o cronograma, né? Antes de eu voltar, não sei, depois o Ricardo pode compartilhar com vocês, porque eu fiquei realmente apreensiva com o tempo, porque eu tenho certeza que vocês estão muito mais interessados em ouvir as pessoas aqui da mesa do que a mim. Mas, enfim, tem um cronograma que depois o Ricardo pode compartilhar com vocês, que é esse aqui, tá? Então, vocês vão ter ali o preenchimento do questionário. Olha só como é longo o período, é de 14 de julho a 22 de novembro, tá? A prova é no final de novembro, então vocês já podem anotar no calendário de vocês. E tem depois um período de dispensa da prova, se você tiver algum problema de saúde. Existem lá critérios específicos para poder solicitar essa dispensa. Não é qualquer pedido de dispensa que é aceito, tá bem? Isso é importante. Depois o Ricardo vai compartilhar esse calendário com vocês, mas só para vocês terem essa informação inicial. Desculpa, realmente. Bom dia, é um prazer estar aqui hoje. É a minha primeira mesa que você me de agora, então estou bastante empolgada. O tema, como o Ricardo falou, a gente quer percorrer esse bicentenário de relações, né, que foi Brasil e Reino Unido, como tem sido até agora. A gente vai, de fato, percorrer esses 2 séculos de relações, vendo como decisões de Estado, fluxos comerciais, intercâmbios acadêmicos, moldam essas parcerias e como as oscilações políticas e econômicas de cada país podem criar janelas não só de oportunidades, mas também de desafios. Eu acho que para a gente, alunos de relações internacionais, é fundamental entender que não se trata apenas de uma diplomacia de alto nível, enfim, acordos comerciais milionários, mas também entender como que a nossa formação acadêmica é capaz de formar, é capaz de preparar profissionais capazes de interpretar, mediar e impulsionar esses processos. Hoje, no mundo globalizado, as universidades elas são pontos de conhecimento e incubadoras de soluções políticas, sociais e econômicas. E sabendo identificar esses gargalos e propor iniciativas concretas é uma competência-chave para quem deseja atuar tanto em think tanks, organizações não governamentais, missões diplomáticas ou no setor privado. E com isso, para dar início à nossa mesa, gostaria de agradecer a presença de todos. Compondo a mesa hoje, nós temos a professora e diretora do Instituto de Relações Internacionais, Vivi, por favor, a Isabel Siqueira, a Jaqueline Tabias, vice-reitora da PUC-Rio, o senhor Fábio Caldas, presidente da Câmara de Comércio Britânica no Brasil, da BRITM, o cônsul-geral do Rio de Janeiro, Rodrigo Noronha, e o nosso professor querido, Márcio Scalessio, como nosso keynote speaker. Então, a gente vai começar um fluxo de debates e, no final, o Scalessio vai dar suas contribuições. A Isabel é pesquisadora do BRICS Policy Center, é também PhD em Relações Internacionais pelo Department of War Studies, da King's College London, com bolsa de doutorado pleno com mérito da CAPES, mestre em Relações Internacionais pela PUC-Rio e bacharel em Jornalismo também pela PUC-Rio. Em 2019, foi agraciada com o título de Jovem Cientista do Nosso Estado, da FAPERJ. Suas áreas de pesquisa incluem desenvolvimento e cooperação internacional, interseção entre paz e desenvolvimento, Agenda 2030, dados e políticas sobre desenvolvimento, contribuições feministas do Sul, para repensar políticas, dados e seus impactos sobre solidariedade, responsabilidade e convivência. Atualmente, coordena um laboratório de metodologia do Rio para pós-graduação e coordenadora da iniciação científica da graduação do IFE.
fundou e coordena a rede Abordagens Críticas ao Desenvolvimento e coordena também a linha de pesquisa Segurança e Desenvolvimento no Sul Global, do BRICS Policy. É membro do Conselho Executivo e cofundadora do Laboratório Humanidades Digitais da PUC-Rio. Atua como Reviews Editor do Journal of Intervention and State Building e faz parte do corpo editorial dos serviços Paris e International Policy Review. Ok. Jaqueline, eu te dou a palavra para você, Adriana Samuel. Bom dia. Primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês. A Érica já falou como é bonito, né? Quando a gente vê que o centro da universidade está presente. Porque, na verdade, acho que a gente se encontra e escolhe a primeira profissão que a gente escolhe é a profissão de professor. Né? Então, eu estou aqui na vice-reitoria de extensão e estratégia pedagógica, representando o reitor, que está numa reunião vinculada ao Vaticano, na constituição da nossa Cátedra de Esporte, fora do país. Mas, efetivamente, a gente escolhe a profissão de professor e é a partir dessa profissão que a gente vai assumir os lugares na universidade. Né? Então, quando a gente entra num lugar, eu cheguei com a expectativa de encontrar um monte de gente totalmente séria, com mais idade, com letrada, né? Assim. E aí eu chego e encontro os alunos, eu falo assim, graças a Deus, eu estou naquele lugar, que é o lugar que de fato faz sentido estar, que é o lugar de formação. Né? Então, saindo dessa primeira fala, que foi o meu primeiro impacto a entrar aqui, né? A segunda vai para cumprimentar todas as pessoas que estão nessa mesa, agradecer a confiança de dar essa primeira palavra para vocês, né? E falar daquilo que eu fui me preparando no caminho para cá e aquilo que eu fui ouvindo, né? Da importância que é quando a gente escolhe se lembrar, né? Porque vários momentos acontecem na universidade, vários momentos acontecem nas histórias das nossas vidas, mas quando a gente para lembrar, a gente está lembrando do momento bicentenário, na relação entre dois países, a gente lembra, né, ao que a Érica falou, da possibilidade da gente se manter em encontro, da gente se manter em interação, da gente se manter apostando no esperançar. A questão do que quando a gente conversa, e eu gosto mais da conversa do que do diálogo, porque conversa é o versar com o outro. Então, a gente pode fazer poesia quando a gente conversa, a gente pode entender na perspectiva de um eu, que é um eu que sonha de fato um mundo melhor. E quando a gente pensa que vocês escolheram uma profissão, muito provavelmente porque vocês acreditam que o Brasil pode ser um lugar que oportuniza encontros ligados a uma política internacional que precisa ser cuidada, que precisa ser significada de uma forma mais valiosa, mais inteira, e que se constitua como um futuro para a gente, aí faz bem quando a gente entra nesse espaço e encontra pessoas que têm oportunidades diversas e que, de muitas formas, representam a razão de ser da nossa universidade. Eu cheguei aqui com 15 para 16 anos, eu sempre gosto de falar isso. Então, a PUC é, antes de tudo, uma grande casa para mim. Ela me formou, né? E ela me deu as oportunidades de viver histórias diferentes. Desde a história das dificuldades, porque eu não gostava da PUC quando eu vim para a PUC, eu era aluna da inclusão, e isso não era fácil, e há um tempo atrás era bem mais difícil do que é hoje. Até o lugar de hoje, quando eu vejo, olha, iniciativas de universidade em saída, em que as pessoas estão preocupadas com a oferta de uma universidade em saída para todos. Né? Uma universidade em que a gente troque músicos, pelo menos portas, e de preferência por nenhuma porta. Né? E quando a gente faz isso e a gente lembra que a gente tem um papel de mediação fundamental,
E quando eu vejo do meu lado alguém que eu fiquei me lembrando de mim, nas primeiras vezes que eu estou falando, sempre me dá um frio na barriga, mas quando lembro assim, tem uma primeira vez. E sempre que tem uma primeira vez, significa que uma porta se escancarou mais do que se abriu. E aí, quando a gente entra e a gente faz o nosso papel nela, a gente acredita que a gente está aqui a serviço, aí a gente pode dizer que vale a pena. Né? Em especial, os temas que vocês vão tratar aqui nesse evento falam muito daquilo que a gente vem buscando na universidade. Eu tenho que fazer uma fala bem institucional, né? Pelo lugar que eu estou agora. Né? E essa fala institucional, a gente tem dois grandes meta-projetos, lá no Organizar, Bairro do Rio, mas, na verdade, o que a gente quer muito é que o Rio Rainha se encontre, mesmo que metaforicamente, com o Rio Amazonas. Assim como a gente gosta e quer que vocês estejam na China, nesse momento não nos Estados Unidos, mas na França, em outros lugares, que vocês possam ousar encontros em que todos aprendam juntos, né? Que a gente possa, de fato, promover encontros entre os saberes e se reconheçam como pertinentes, como pertencentes, como possíveis de participarem de forma equânime dos lugares. Nunca igualitária, porque não é assim. Mas equânime sim, porque às vezes uma pessoa mais baixa precisa de um banco para conseguir estar numa determinada altura e ver de um determinado muro, mas outra não precisa do banco, talvez precise, na verdade, sentar para estar ali. Então, essas são as diferenças que a gente vai ganhando força, desde que a gente entenda como verdade comum, como verdade coletiva, um conjunto de verdades individuais de cada um. Né? E reconhecer a força do IRI é reconhecer um lugar que sempre foi parceiro. Né? Lembro quando começamos na extensão, né, das conversas com o Ricardo, como é que a gente vai fazer isso acontecer, e agora já com falas que são mais suaves, com falas de como é que a gente vai continuar de uma forma que seja mais próxima daquilo que a gente já está experimentando, fazendo, porque são construções que vão se dando como uma trama, um tecido que vai se formando a partir daquilo que vocês vão vivendo, daquilo que vocês vão experimentando. Então, o que eu tenho aqui é um convite. Né? A gente acabou de receber de presente uma casa, que é a Casa Comum. A gente ainda não fez uma inauguração pequenininha, porque é uma casa constituída por uma rede de universidades, no cuidado da Casa Comum, que na semana passada, retrasada, já não lembro mais, porque passa muito rápido, recebeu aqui a medição de anteontem eram 152 leitores, a de hoje é 174, enfim, quase 200 leitores da América do Sul, América Latina, alguns dos Estados Unidos, foi muito difícil a língua deles, alguns da América do Norte, mas todos eles com um único objetivo. Como a gente faz para estreitar laços e pensar a casa comum? E é por isso também que essa casa comum fica perto do IAG, uma casa sem portas, só de vidro, pequenininha, que está aberta para vocês irem e pensarem o que vamos fazer lá, no sentido de reunir pessoas para uma ecologia integral, tema que vocês vão abordar aqui. Essa casa, ela tem uma parceria, que é a Rede SBSN, que está sendo coordenada, a sede Brasil da SBSN, está sendo coordenada por vocês, porque é uma professora de vocês, a Maria Helena, que está à frente desse projeto. Eu queria também que vocês, como ir, fossem até aquele lugar e, a partir desse evento, pensassem como a gente pode fazer essa universidade ser cada vez mais uma universidade de saída, reconhecedora do papel fundamental do nosso país como um ator nas políticas, sejam elas quais forem, que a gente vai vivendo como sociedade. Então, eu desejo que seja um dia muito bom, que vocês tenham momentos fundamentais,
mas que vocês não percam a ideia, a essência da nossa universidade, é se colocar a serviço de um mundo mais equânime, de um mundo melhor, mais justo, e que vocês não sejam necessariamente as melhores, não sejam os melhores do mundo, mas que vocês com certeza sejam pessoas melhores para o mundo. Se isso acontecer, a gente vai ter feito a nossa função de formadores. Então, estar com vocês é um presente e também um agradecimento. Continuando a conversa da mesa, nós temos aqui também presente o senhor Fábio Caldas, o presidente do Conselho de Administração da Bericham Brasil. O Fábio é engenheiro de produção pela UFRJ, tem pós-graduação em administração, análise de sistema, marketing e finanças. No grupo Royal Dutch Shell, por 25 anos, ocupou cargos de liderança na sede da empresa no Reino Unido e no Brasil, onde foi diretor de Relações Externas para a América Latina, responsável pelas áreas de comunicações, relações institucionais, sustentabilidade e responsabilidade social corporativas. No grupo CPFL Energia, foi diretor de comunicações e relações governamentais, responsável também por ética corporativa e ouvidoria. Ganhou o top 10 comunicadores do ano, pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial em 2017 e fundou a LS Lightsaber Consultoria em 2018, com foco em relações institucionais, riscos não técnicos e comunicações. No lado esquerdo, nós temos o cônsul-geral do Rio de Janeiro, o Antonio Morani, que ingressou ao Serviço Diplomático Britânico em 2000. Suas postagens anteriores incluem as embaixadas em Moscou, Brasília, Cidade do México, Buenos Aires. Ele também trabalhou fora do governo, liderando campanhas internacionais para uma ONG de empreendedorismo jovem sediada no Reino Unido. Suas áreas de expertise incluem clima e energia, incluindo como chefe de gabinete para o ministro das Energias Renováveis e Mudanças Climáticas no Reino Unido, economia e desenvolvimento e comunicação estratégica e controle da informação. O Andilma é graduado com honra de primeira classe em Filosofia, Política e Economia pela Universidade de Oxford. E, por fim, como eu falei, o nosso keynote speaker, Márcio Parece, que é doutor em Relações Internacionais pelo Instituto pelo PUC-Rio, possui graduação em mestrado em História pela UF. Atualmente é professor do quadro complementar da PUC-Rio, do nosso quadro, e professor titular da Cândido Mendes. Então, eu gostaria de iniciar as provocações iniciais da mesa, perguntando nas suas áreas de atuação específica, seja na academia, no comércio bilateral ou na diplomacia, quais vocês identificam hoje o maior obstáculo a ser superado para que a gente possa aprofundar essa parceria transatlântica e a oportunidade mais promissora que a gente pode explorar imediatamente para poder projetar cenários estratégicos de sucesso pensando na próxima década. Obrigada. Ana, muito obrigada. Eu vou falar muito rapidamente para a gente ouvir principalmente os nossos convidados especiais. Eu só queria, mais uma vez, agradecer a iniciativa do Corpo Discente na organização desse seminário. A gente tem muito orgulho da proatividade, da motivação, do engajamento do Corpo Discente. Então, um engajamento histórico, né? É sempre muito gratificante, assim, com muito prazer também que a gente trava essas conversas e colabora sempre muito proximamente. E queria agradecer muito às equipes de sempre, de eventos, de comunicação, que são essenciais para fazer isso acontecer, e a coordenação, que trabalhou muito ativamente na organização desse seminário também. Da minha parte, eu só queria dizer que, na minha experiência, eu fiz doutorado na Inglaterra, né? Sempre foi um ambiente acadêmico muito rico e muito frutífero para os vários debates que a gente fazia na época em política internacional. Era um país em que se incentivava que a gente tratasse dos mais diversos assuntos, dos mais controversos, dos mais polêmicos, e que era possível falar sobre tudo, que era possível falar a partir de diversos lugares, com diferentes pontos de vista. E hoje, estando no IRI, com o perfil do qual a gente se orgulha tanto, uma coisa que para mim se torna imprescindível enfatizar nesse momento da política nacional é que eu espero muito ver as universidades e os espaços de debate preservados. A gente está vendo um movimento muito triste acontecendo, especialmente nos Estados Unidos, né? A gente está vendo o quanto é importante lutar por esse espaço, né?
de incentivo à ciência, à tecnologia, à inovação, mas à pesquisa de maneira geral. Em geral, são as ciências sociais, políticas, né? E, por tabela, nós internacionalistas, os primeiros a sermos atingidos, como pesquisas, né, que não são essenciais, pesquisa que não produz PIB, né? Supostamente. E eu acho que para a gente é fundamental encontrar os parceiros na política internacional, os parceiros na diplomacia, que defendem essas mesmas posições, né? Que defendem a produção de conhecimento, que defendem um espaço de diálogo, que defendem o espaço da divergência, a preservação, né, desses espaços. E acho que esse momento aqui é uma oportunidade de tratar disso também, né? E de lembrar também de marcar esse momento tão crucial na política agora. Mas eu queria muito agradecer, mais uma vez, a presença dos nossos convidados tão especiais, a Ju Miranda, do Consulado, do Fábio Caldas, e queria principalmente ouvi-los nesse momento. Então, pessoal, hoje sou eu, né, o primeiro aqui, né, deram aqui. Realmente é uma honra estar aqui. Vocês não sabem, a gente está lidando com um negócio o dia inteiro. Esse é o escopo do que eu vou falar, né? Business, dentro da interface comercial entre o Brasil, né, e o UK. E quando a gente entra no ambiente acadêmico, é um clima assim, diferente, parece que abre muito a sua cabeça em vez de estar vertical no business. Então, é um prazer para mim, realmente. Eu já falei várias vezes em fóruns semelhantes e obrigado aí pela acolhida, parabéns pela estruturação que eu vi aqui. O IRI global, né, muito interessante, bastante agressivo em relação ao que eu já vi em outras instituições. E aproveite a oportunidade aí, porque o mundo vai ser muito neural, para ser de cabeça, entendendo como se conectam nessas coisas todas que estão acontecendo no mundo, e essa volatilidade não vai embora. Eu vou aqui agradecer. Vocês já viram o meu CV, sou um engenheiro, virei comunicólogo, me apaixonei por essa parte. Se eu pudesse hoje, eu não teria feito engenharia, teria feito relações institucionais, porque eu trabalho com análise de risco geopolítico, aqui e ali, especificamente, como foi em Londres, para a América Latina e África subsaariana, já, sei lá, talvez uns 30 anos eu já trabalho com risco geopolítico. Então, teria feito. Aproveito a oportunidade. Bom, vou agradecer aqui a professora Jaqueline, vice-reitora, a Ana Barreto, ao Márcio, que eu já cumprimentei antes, e ao querido Anju, que eu já conheço já há algum tempo, a gente está sempre falando, enfim. E a todos vocês aqui por me receber. Bom, era para passar um vídeo institucional, dá cerca de 5 minutos e meio, 5. Vocês acham que vale? Como é que está o tempo aí? Eu acho que o vídeo que me enviaram deve um pouco mais curto, mas já está com tudo disponível. Então, pode passar e depois eu dou uma comprimida em algumas coisas. Vai ser muito denso o que eu vou falar. Prestem bastante atenção depois, por favor. Há mais de 100 anos, a Britian tem atuado para fortalecer a comunidade empresarial Brasil-Reino Unido. Neste período, criamos laços que vão além da busca de oportunidades de negócios bilaterais. Como resultado, construímos relacionamentos produtivos e um ambiente diverso, próspero e sustentável, ancorado em uma atuação nacional e na forte parceria com o governo britânico. Com 4 filiais distribuídas pelo Brasil, acompanhamos de perto as demandas do país. Geramos oportunidades para nossos associados a partir de um portfólio que inclui agenda de encontros exclusiva com CEOs e profissionais estratégicos do mercado e governos, estrutura profissional de advocacy, discussão de temas relevantes via comitês temáticos que realizam uma cobertura ampla e especializada de todos os principais setores da economia. Produtos e serviços com condições diferenciadas. Publicações transversais e setoriais. Fazemos conexões de alto nível através dos eventos do Great British Business Club, além de mentorias para dar suporte a questões burocráticas
com o nosso grupo de suporte aos negócios. Como você pode ver, temos muitas oportunidades no Brasil, mas não é só isso. Somos parceiros de mais de 120 câmaras britânicas no mundo, oferecendo um network global para nossos parceiros. Bem-vindos à Bridge. Fizeram uma versão bem mais compacta, que nem eu mesmo conhecia. Teve uma versão de 5 minutos. Hoje em dia, o vídeo institucional pode ter mais que 2 minutos, 3 minutos. Pessoal, como vocês viram, são 109 anos, ou seja, a gente entende de Brasil. Nesse meio tempo, teve 2 guerras mundiais, 2 choques de petróleo. E aí, ultimamente, não dá nem para citar aí, por causa de tanta coisa, de ter pandemia e tudo. Então, a gente entende dessa interface, né? Isso daí vai acumulando desde 1916. Bom, nós somos uma instituição, é importante ressaltar, estou complementando alguns pontos, independente, automantida e parceira do HMG, His Majesty's Government, o HMG, como eu gosto de chamar, de forma contraída, nossos princípios. E isso daí é uma característica do Reino Unido, onde eu morei, que eu realmente aprecio e admiro, né, esses princípios de ética, sustentabilidade, D&I, que é diversidade e inclusão, são muito presentes na vida institucional que eu vivi muito fortemente lá em Londres, né, no Reino Unido inteiro. Vocês viram aí, são 13 comitês temáticos, vistos por Brasil, não vou repetir aqui, botaram para ler tudo isso, vocês vão roncar aqui na sala, se eu ler isso aqui, mas cobre as principais áreas de negócios e temas relevantes para essa interface entre o Brasil e o UK. Né, nós vamos realizar o 21º Seminário Internacional de Energia, já fizemos quase 30 eventos, ano passado foram 100, mas esse ano o Brasil pegou um pouco tarde com a quantidade de feriados, né? A rigor foi dia 5 de maio que começou o país, né? Tanto feriado. Mas vamos aqui, deve ser agora início de julho, se puderem estar presentes no 21º Seminário Internacional de Energia, aqui no Rio, já integram um dos principais eventos que nós temos. Estamos aí com uns 200 anos, vocês estão vendo ali na lapela do Anjou. É um ano muito especial esse, 1825, aquele tratado, relações contínuas, diplomáticas e comerciais entre o Brasil e o UK. Temos a COP30, que o Reino Unido já tem auxiliado muito o Brasil, inclusive com alguns aportes de fundos, através de fundos internacionais. Tá? E nós temos uma missão empresarial que eu parto amanhã para Londres, né, para vender o Brasil, vender a interface Brasil-Reino Unido, vai ser nos dias 11 a 13 de junho. Nós vamos lançar um guia chamado Doing Business in Brazil, que é especializado em legislação brasileira. Inclusive, eu utilizo como dicionário, por causa de termos técnicos, ele é inglês. É bem tradicional, Doing Business in Brazil, e muitas oportunidades para networking, matchmaking. Matchmaking que você faz um match, né, de 2 partes para fazer negócio. Aí, também no final do ano, nós temos o jantar Conexão ESG Brasil, Reino Unido. Bom, agora, let's get to business aqui. Como é que é a situação que eu vejo? Eu tenho falado hoje e lembrem, eu vou falar do escopo comercial, negócio. E eu só vou falar em política quando isso serve para contextualizar. Não, o econômico é o principal, né, talvez, e sócio eu também vou falar dentro desse contexto. Bom, temos os 200 anos, tá? E temos alguns desafios. Esse ano. Nós temos um tratado para evitar dupla tributação, e aí, por isso que eu frisei que nós somos dependentes. O Anjou pode falar até certo ponto, eu sei, é governo, isso é diferente, mas eu, como business, tenho que falar. Tá? Qualquer presidente de conselho de associação comercial tem que falar. Isso está parado desde novembro de 2022, um acordo para evitar dupla tributação, que é o ADT, ou DTA em inglês, assinado. É um acordo de Estado. Isso eu quero trazer aqui.
ressaltar isso, o acordo de Estado, porque os governos, eles representam o Estado, em vários componentes, o principal é o povo, né, o Estado. Tá? Isso daí tem passado aí. Então, foi levado para o Parlamento Britânico, primeiro passa por um processo de ratificação técnica, e depois vai para o parlamento aprovar, foi aprovado, mas no Brasil não saiu ainda da ratificação técnica, está bastante parado. Tá? Eu tenho falado muito sobre isso, é frustrante, está todo mundo esperando, são mais de 100 empresas, grandes nomes da área empresarial britânica e brasileira estão na British. Existe um grau de frustração bastante alto com isso, e imagino quanto que isso daí pode liberar, endereçando as duas perguntas, eu acho que eu estou em cima das perguntas, eu sempre busco ficar em cima, porque aqui na mídia a gente não pode evadir perguntas que você não pode falar, tá? Aqui não há razão para isso, estou falando em cima. Imagina um acordo para evitar a dupla tributação, em que você, o quanto não poderia levar o trade entre o Brasil e o UK, que está da ordem de 16 bilhões de dólares, 16, está 9,7, relativamente equilibrado entre importação e exportação. Então, de lá para cá, 9 bi de dólares, aqui para lá, cerca de 7 bilhões, fechamento de 2024. Agora, isso daí, gente, tem para aumentar isso daí, imagina, 200 anos, tem um match excelente para segurança alimentar, segurança energética verde, valores democráticos, só vou falar sobre isso, sobre cultura, educação é no-brainer, e valores democráticos que eu aprecio realmente, uma democracia estável. Aliás, a Libra está cara para caramba, tá, Ju? Eu acho que está migrando dólar direto dos Estados Unidos para lá, porque é estável. Né? E a Europa está enfrentando esse problema. Então, tivemos o Brexit, estou dando quadro geopolítico, tivemos o Brexit aí há algum tempo, e, quer dizer, a Europa está retomando, deve aumentar muito o trade, mas olhando sobre a ótica britânica. E aí você tem esse grau de volatilidade de um parceiro histórico, que é os Estados Unidos. Para onde você olharia para fazer negócio? No mundo ocidental, olha para baixo, para o sul. E um país que você tem 200 anos de relações comerciais e diplomáticas, é um país que você deveria, e eles estão olhando, eu tenho acompanhado isso aí com muito cuidado, e daqui para lá para cima, eu olharia com mais ênfase isso. E não deixando um acordo para evitar a dupla tributação parado desde novembro de 2022. Come on! Tá? E outro challenge que nós estamos tendo no momento para completar, você tem um PL 1087, tá? E dentro desse PL tem uma cláusula, isso daí está, olha, realmente meu ouvido está das empresas. Então, eu fui para Brasília semana passada para discutir com os parlamentares, falar, gente, olha só esse quadro geopolítico, tá? Esse quadro geopolítico estou controlando aqui, tá? Bateu em cima, tá? 5 minutos. Esse quadro geopolítico em que você está tentando atrair investimentos, né? Tentando aumentar o trade, que é o que a British é a favor, e você diz que você vai taxar a mais dividendos enviados para o exterior. Gente, por favor, um pouco de sensatez. Isso daí tem dá fuga de capitais, dá paralisação de investimentos, e isso tudo está sendo discutido. Além do IOF, né? Eu não vou entrar aqui em IOF, vou me limitar ao PL 1087. Eu acredito, dentro desse quadro, e dado esse match tão bom que tem, tá? De segurança alimentar, segurança energética verde, que o UK está buscando, todos os países estão buscando, porque o Brasil é privilegiado nesses dois pontos. Agora entrou, eu diria, segurança militar, cibernética, está entrando aí muito, muito forte. Isso daí vai sobrepassar quaisquer desafios que nós estamos enfrentando
no curto prazo. Então, já respondi. Para a próxima década, o quê? Segurança alimentar, segurança energética, educação é história, sistema educacional. Meu filho estudou lá desde pequenininho. É excepcional, tá, o sistema educacional britânico. Bom, para fechar, o Jorge não pode falar nisso, mas de qualquer forma, no quadro desse, o que a gente faz, Fábio? Então, me perguntou um jornalista. O que a gente faz, Fábio? Então, olha, você vai, primeiro, mira no longo prazo para o Tratado de Livre Comércio, mira, inclusive dentro do âmbito do Mercosul, tá? Pode ser com o Brasil, Mercosul, não sei, tanta coisa vai acontecer, e você tem que olhar para ações subnacionais dos estados. Então, por exemplo, nessa missão comercial vai pessoal de São Paulo, e as agências de investimento Investe Rio, Investe São Paulo, Investe Minas, Investe Pernambuco, estão indo com a gente. Na semana que vem nós vamos encontrar ministros britânicos, encontrar o Trade Envoy, tá? Né, o Lord Evans, e vamos encontrar também o embaixador patriota e outros membros de governo brasileiro e britânico lá. Agradecer a atenção de vocês, 1 minuto e meio antes, vou estar aberto para quaisquer perguntas, né, que vocês tenham depois. Agradeço toda a atenção, tá, de vocês aí. E queria ressaltar que o governo britânico tem feito muito, e a British se beneficia disso e vice-versa. Mas tem uma diferença de tamanho aí, né, Ajuda? Amigo ali, governo, né? Uma associação comercial. Tá? E o prazer tem sido trabalhar, mas muita coisa na área de sustentabilidade dentro dessa interface energética. Tem muito a explorar. Esse trade entre Brasil e UK pode aumentar muito, muito, muito. E aí que eu falo é o seguinte, o Brasil é diversificado, o portfólio de trade. Estava falando aqui para a Isabel, aqui rápido aqui, mas quanto mais diversificado, melhor. Mas você tem que olhar para as áreas onde tem um potencial maior. E eu garanto que o UK é o 27º no Brasil. O UK tem que aumentar muito, gente. Tem que aumentar muito. Essa lei está entre as 10 economias, as duas do mundo. É pequeno, tem que aumentar muito mais, vem aumentando. Um esforço enorme, eu acho, do governo britânico, o governo brasileiro também, mais ou menos, tem feito muito esforço, todos os dois lados, mas tem um potencial, desculpe o termo, boçal, para aumentar esse trade. Tá? Não precisa ficar assim, mas tem sim, para vocês analisarem, vocês vão ver. Câmbio para você. Muito obrigada pela fala, Fábio. Eu passo a palavra agora para o Navio, um pouquinho também sobre essas questões. Olá, boa tarde, todo mundo, sou o Ronnie. Queria começar agradecendo todo mundo aqui, principalmente o time aqui. Queria agradecer a todos os panelistas, as pessoas aqui, a Isabel, o Ibrahim do Padre, também. E eu queria também parabenizar vocês. O tema aqui, na verdade, para mim é fascinante. Encontros entre dois mundos. Eu quero explicar porque, na verdade, somos um. Claro que temos pensamentos diferentes, mas somos um mundo. Temos alguns temas em comum, que são frutos da evolução da relação que a gente tem com os países, que contribuem para o mundo melhor. E eu queria especificamente dizer para vocês, justamente, vocês são conhecidos, né? Eu estou puxando saco, mas vocês são conhecidos de clubes livres do Brasil. E eu queria explicar, eu queria voltar no final da minha fala para esse tema de liderança. Como a Inês explicou, eu sou diplomata de carreira, 25 anos, e eu acredito, portanto, bastante numa coisa já que você falou, a importância de conexões
e de utilizar essas conexões entre culturas, entre elas, para melhorar o mundo. E eu acho que a relação entre o Reino Unido e o Brasil, ao longo da história, é um exemplo disso, de criar conexões e de utilizar essas conexões para melhorar o mundo. Eu vou explicar por quê em 5 áreas. Vamos começar com a história. Na verdade, eu tenho um pouco de medo de falar isso antes de mas as relações dos dois países começam desde o início, desde o momento que o Almirante Falcone avisou a família real portuguesa fugir da Napoleão, chegar no Brasil e criar, no final das contas, um Brasil independente aqui. As relações oficiais diplomáticas começaram em 1825, quando o então chanceler enviou um enviado aqui para negociar o reconhecimento da independência do Brasil. Foi em outubro de 1825 que eles fizeram esse tratado. E dentro do tratado foi bastante termos conectados com o comércio, especificamente o poder e britânicos fazerem comércio aqui no Brasil. Então, vamos ver, desde o início dessas relações, tem esses dois termos fundamentais: defesa e comércio. E até agora, a gente tem esses dois pontos. A gente tem relações maravilhosas entre a Marinha brasileira e a Marinha britânica. Isso nos ajuda bastante nos exercícios do poder. Como o já explicou, temos relações de comércio bem intensos em vários setores. Por exemplo, aqui no consulado, a gente tem equipes conectadas com infraestrutura, que foram os britânicos que construíram bastante da infraestrutura portuária, ferrovia, saneamento. Aqui no Brasil, desde o início, a gente ainda tem interesse nisso. Os britânicos que criaram a companhia Light. Né? E aí tem bastante interesse nessa área de energia, especialmente agora em disco renovável. Então, essas duas áreas, defesa e comércio, são fundamentais para nós. E ainda são áreas em que trabalhar em conjunto entre o Reino Unido e o Brasil, a gente pode melhorar não somente nossos dois países, mas o mundo. Mas vamos para frente. No final do século XIX, teve outro momento super interessante, que foi a abolição da escravatura aqui no Brasil. Foi o último país a fazer isso do continente. Isso foi feito, em parte, por causa da pressão da coroa britânica, a impedir esse comércio de pessoas escravizadas. E no século XX, a gente tem as duas guerras mundiais, em que o Brasil e o Reino Unido ficaram juntos contra o sistema mundial fascista. E esse caminho mostra o terceiro lado da nossa relação, que são as relações políticas. Ou políticas externas, vamos pensar nas guerras, a guerra para salvar o mundo do fascismo, para salvar a democracia. Ou relações políticas internas, no caso, a escravatura. E continua até agora. Até agora a gente coopera bastante para dar um fim nas guerras, por exemplo, na Ucrânia, causada pela Rússia. Ou para avançar os interesses da igualdade das mulheres, gênero, das pessoas LGBT. Continuamos com esses valores, como mencionou Fábio. Então, esse é o terceiro pilar da nossa relação, as relações políticas. E ao longo desse século XXI, criamos umas relações bastante fortes no quarto pilar, que é nossas culturas, através da música, dos Beatles, através do esporte, futebol, através da educação, os laços educacionais
e entre museus. A gente criou bastante convergência na parte cultural. E agora é algo importante para a gente reforçar. E, finalmente, no século XX, o tema que surgiu com bastante força é mudança climática. A gente ficou com isso consciente dos danos que somos todos fazendo para o meio ambiente, os riscos existenciais para nós. Quem é melhor parceria do que o Brasil? O Brasil tem a Amazônia, o Brasil tem a floresta amazônica, a floresta atlântica, o Brasil tem tanta oportunidade de descarbonizar não somente o Brasil mesmo, mas o mundo, utilizando, por exemplo, o hidrogênio, utilizando esses bens dados por Deus aqui, o sol, o vento, a água. Então, o Brasil tem esse papel e vem no papel emitido desde 1990 para reduzir nossas emissões e ajudar o mundo a reduzir também as emissões. Isso é outra pauta que agora surgiu super relevante para nesse plano de seleções. Então, quero destacar essas 5 oportunidades. Desde o início das operações, defesa, comércio, política, nosso soft power, cultura e mudança climática. Concluindo, eu queria só mencionar os desafios que eu vejo. Pelo menos tem 3. Uma é geopolítica, vocês sabem muito bem, que o movimento está incerto agora e está ficando cada vez mais difícil com geopolítica. Nisso, eu acho que isso é um valor fundamental para guiar nossas relações internacionais é confiança. Em quem você tem confiança? E eu acho que, por exemplo, nós temos bastante confiança nas relações com o Brasil. Segundo desafio é a abrangência desses temas. Temos muitos temas e temos poucos recursos para lidar com tudo isso. Então, como é que a gente prioriza? Isso, por exemplo, conecta com o tema que mencionou o Fábio, do acordo de dupla tributação. Eu tenho certeza que isso beneficiaria nos países, só que eu entendo que tem pouco bandwidth dentro dos governos, por exemplo, o governo brasileiro, de analisar o tema. E o terceiro desafio para nós é a tecnologia artificial, a inteligência artificial. Está ficando cada vez mais complicado no mundo. Como é que 2 países como o nosso podem lidar juntos com os sistemas? Finalizando, eu queria dizer que vai nos ajudar a navegar esses desafios é justamente esse conceito de liderança. Conexões e liderança. E por isso, eu acho bastante importante criar conexões entre vocês, como os futuros líderes, e nossos jovens. A gente tem várias formas de fazer isso. Se vocês não pensaram em fazer uma educação no Reino Unido, eu vou só mencionar que a gente tem 4 das melhores 10 universidades e 20 das melhores 100 universidades do mundo lá no Reino Unido. A gente tem projetos como as bolsas Chevening, que são bolsas do governo britânico para ajudar a fazer um mestrado lá no Reino Unido. Então, temos várias formas de fazer isso, mas acho que esse conceito de liderança e conexões vai nos criar, vai nos ajudar a ligar esse tema. Obrigado. Muito obrigada, Benedito. Agora o Scalesi vai falar um pouco sobre o panorama histórico dessas idas e vindas da relação Brasil e Reino Unido e falar também um pouco sobre o conteúdo das mesas que virão nos próximos dias. Por favor, Scalesi. Esse que nós estamos via ao internet da mesa, né? Bom dia às futuras lideranças nacionais. Vocês ficam ouvindo eu falando a semana toda, né? E hoje também. É prejudicar. A questão central que eu gostaria de levantar, e vou tentar ser mais sucinto, porque eu acho que vocês já estão exaustos de alguma coisa desse tipo,
que nós estamos aqui para celebrar, lembrar, comentar e criticar esse evento que assinala esse bicentenário das relações entre Brasil e Reino Unido. Lembrando, antes de mais nada, que esses vínculos entre Brasil e Reino Unido, entre esses dois atores, durante mais de 100 anos, quer dizer, durante mais da metade desse tempo, não era uma relação como outra qualquer. Na verdade, de fato, a Grã-Bretanha encarnava o papel de ser a principal relação internacional do Brasil, durante mais de 100 anos. Era o mais importante parceiro comercial. Era a principal fonte de crédito internacional do empresariado e para os negócios no Brasil. Era o maior transportador marítimo de mercadorias brasileiras para o exterior e de importações que o Brasil fazia. Mas eu também não pretendo esconder nada na manga nem na cartola. Houve também episódios de antagonismo entre o Brasil e o antigo Império Britânico, que resultou, na maior parte das vezes, fugidos, rusgas e resmundos mútuos. Né? Mas, em 1863, por causa de uma crise chamada Questão Christie, o Brasil e a Grã-Bretanha romperam relações diplomáticas por 2 anos, por iniciativa do Brasil. Aí é uma fofoca danada. É um navio britânico que encalhou aqui no Rio Grande do Sul, o navio foi saqueado, pessoas foram mortas, aí o governo britânico protestou, mas era tudo dentro do cenário do Bill Aberdeen. Né? O Bill Aberdeen, uma lei aprovada pelo Parlamento Britânico em 1845, que os ingleses já tinham votado pela proibição do tráfico de escravos na economia britânica e nas colônias britânicas, e o Bill Aberdeen ampliava isso, permitindo que navios de guerra britânicos abordassem navios transportando escravos no oceano, inclusive no Atlântico Sul, que não é de maneira nenhuma água territorial britânica, e levasse os navios para a costa da África para soltar os escravos lá e um perigo também, segundo a lei, de enforcar a tripulação pelo crime de pirataria. Você pode imaginar como é que foi a reação da classe dominante brasileira na época a esse tipo de coisa. Né? Então, por um lado, os jornais britânicos, em letras miúdas ou garrafais, suspeitavam gravemente da qualidade da civilização brasileira. E, por outro lado, os jornais brasileiros, só com letras garrafais, esculhambavam os ingleses, né? A Pecta Albion, como ela era xingada na época, né? Criticando o orgulho, a arrogância e prepotência dos ingleses em achar que pode abordar navios a seu bel prazer, etc, etc. De qualquer maneira, isso vai levar à questão Christie e à ruptura de relações diplomáticas. Mas, de modo nenhum, isso vai interferir de modo decisivo nas relações econômicas e comerciais, porque a presença britânica era muito importante nas relações econômicas e comerciais brasileiras, e, repito, a Inglaterra não era um parceiro comercial. A Inglaterra era o parceiro comercial, que provavelmente era o parceiro comercial de boa parte dos lugares do mundo na época. Né? Essa relação com os ingleses, mais próxima, nós herdamos dos portugueses. Né? Há quem diga, e o cônsul deve saber, que a aliança anglo-portuguesa, ou a aliança luso-britânica, é a mais antiga aliança diplomática que existe. Ela vem de 1373, olha só que coisa, 1373. Né? Isso, uma das consequências reais dessa aliança é que durante o combate de Aljubarrota, quando Castela estava tentando engolir Portugal, e Portugal estava tentando não ser engolido por Castela,
não é? Havia 200 arqueiros ingleses presentes em Aljuba Rosa, o que permitiu que esses 200 arqueiros ingleses e mais de 7.500 portugueses surrassem 30.000 castelhanos, né? O que foi uma vitória bastante razoável. Então, essa aliança ela desafiou a passagem do tempo, a mudança dos rumores e se sustentou mesmo em face aos canhões de Napoleão. Aí, como o Consul citou, né, afinal, parte considerável da historiografia brasileira, para parte considerável da historiografia, esse é que é o episódio mais importante na trama que vai levar a produzir o Brasil conforme ele é. E o Brasil que saiu daí, o Brasil que acabou sendo, né? Porque em 18 de janeiro de 1808 chega à Bahia, escoltada por uma esquadra britânica, a família real portuguesa. A família real portuguesa não tinha muitas opções nisso. Como eu disse, eu não vou esconder nada e não vou deixar nada na manga. Havia, na verdade, duas possibilidades. Ou enfrentar a invasão napoleônica, imaginava-se que o exército francês ia levar um mês para chegar em Lisboa, ou enfrentar os canhões britânicos da frota, que já estavam ali no Rio Tejo. Então, era uma discussão entre hoje e daqui a uma semana, alguma coisa desse tipo. Aí a turma deu um pé para cá, veio aqui para o Brasil, e os ingleses fizeram a campanha peninsular, né? E acabaram contribuindo decisivamente para a libertação de Portugal. E depois continuaram a guerra lá na Espanha. Então, com essa parceria britânica e o tipo de perfil de independência que o Brasil vai ter, se constituíram três elementos. Primeiro, a manutenção da América Portuguesa em toda a sua integridade territorial. Isso é muito importante. Enquanto a América Espanhola se fragmentou em diversos países, a América Portuguesa se manteve íntegra, inclusive até aumentou de tamanho. Segundo, a manutenção da mais importante instituição do país por mais de 80 anos, que eu acho que é uma proeza da monarquia, a manutenção da escravidão, né, que é a mais importante instituição do país por mais de 80 anos. O Brasil não foi o último país a acabar com a escravidão, não, foi Cuba. Cuba acabou tirando esse troféu de mãe, né, essa vergonha de mãe. E terceiro, da peculiaridade do Brasil ter se tornado o único regime monárquico das Américas. Então, esse é o tipo de Brasil que está se montando aí, né? E é o tipo do Brasil que nós acabamos tendo. Então, com esse plano de fundo de criação do Brasil, os britânicos estavam presentes. Estavam presentes no lado de fora, estavam presentes no lado de dentro, estavam contra, estavam a favor e eram protagonistas. Né? Isso é importante se dizer. Porque a Inglaterra não era apenas um poder, a Inglaterra para nós era o poder. Um poder imperial tentacular e um poder imperial global. Né? Um poder que se configurou, como queria o historiador brasileiro Fernando Brodel, como uma economia mundo, que substituiu uma outra economia mundo, que era a economia mundo centrada em Amsterdã. Uma economia solidamente alicerçada numa base industrial de produção de bens de consumo não duráveis, especialmente os tecidos de algodão. Tecidos de algodão prioritariamente exportados para o mundo colonial, ou para países muito parecidos com o mundo colonial, como o Brasil. Eram os tecidos que vestiam a escravaria brasileira. Né? Os escravos, os libertos e as pessoas livres e pobres, que era barato. Uma economia industrial revolucionária, que associou o trabalho humano à máquina, movida por uma energia inanimada, que era o vapor, alimentado pelo carvão mineral. Isso é uma outra civilização. É uma civilização material baseada no consumo do carvão mineral. Né?
que estabeleceu uma dinâmica de trabalho que não seria determinado mais pelos seres humanos. A dinâmica do trabalho seria determinada pelo andamento das máquinas. E os trabalhadores não seriam pagos mais por tarefa, eles seriam pagos por horas de trabalho realizadas. Isso consolida, no azáfama fabril das Midlands britânicas, o conceito de ganho de produtividade, que implica numa maior intensidade de trabalho em relação ao tempo. Todo o tempo, cada minuto desse tempo. E consolida ainda uma ideia de crescimento econômico permanente, inesgotável, infinito. O céu é o limite, porque o motor do capitalismo é o lucro. Nos últimos 60 anos, nós estamos começando a aprender, ainda que isso seja longe, e produzir ações concretas o tempo todo, que essa ideia de crescimento econômico limitado é difícil. Nós estamos cada vez mais nos voltando para uma ideia de crescimento econômico sustentável, que é diferente. Eu só não sei como é que o capitalismo vai lidar com isso, ainda estou aprendendo. Porque o motor do capitalismo continua sendo o lucro. Isso nunca vai mudar, na minha opinião. Acho que pode ser que ele se adapte, porque o capitalismo é um camaleão. Né? O Cláudio diz dizer que a guerra é um camaleão, aqui eu estou dizendo que o capitalismo é um camaleão. O tentáculo do poder naval britânico. A Inglaterra é uma espécie de onipresença, de onipotência naval. Né? O tentáculo financeiro, que também tem absoluta importância. Afinal de contas, em dado momento, na segunda metade do século XIX, a City Londrina sozinha detinha quase 50% do capital mundial para investimento. E isso é muito. E se você quisesse se candidatar aos investimentos britânicos, você tinha que aceitar a disciplina do padrão ouro, do Gold Standard, que era definido pelos ingleses. Eu lembro de um broche de ouro que uma das minhas avós tinha, né, que tinha um guiné de ouro com a face da Rainha Vitória, né? Rainha da Inglaterra, imperatriz da Índia. A minha família tem esse broche até hoje, botou no prego várias vezes, hoje consegui resgatar. Então, os negociantes ingleses, eles estavam envolvidos nas casas comissárias de café, providenciando todos os recursos e azeite necessários para que o negócio do café acontecesse. E durante o período da mania da ferrovia, foram companhias inglesas que construíram as primeiras ferrovias brasileiras. Os engenheiros eram ingleses, os técnicos eram ingleses, os equipamentos eram os ingleses, mas os trabalhadores eram escravos. Quem colocou os filhos na terra foram os escravos. Né? E aqui mesmo na cidade do Rio de Janeiro, como lembrou o Consul também, nós temos a instalação do aparato de iluminação graças a uma empresa britânica, a Light. E não só isso, a Light também operava os bondes da cidade, né? Os bondes elétricos, os bondes da Light. Eu, quando era pequeno, eu sou velho, então eu andei de bonde da Light. Era uma hospitalidade dele. Agora, nós temos nossas divergências. Lutamos juntos na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Claro que a contribuição brasileira não pode se comparar com o esforço que a Inglaterra teve que fazer para vencer esses dois episódios. Então, é verdade, fomos aliados importantes dentro das nossas possibilidades. Mas temos também as nossas divergências. Por exemplo, o episódio da Guerra das Malvinas ou Falklands, o Brasil não poderia assumir uma posição mais dura em favor do nosso vizinho argentino, porque é o nosso vizinho argentino. E o governo brasileiro, e muito da opinião pública brasileira, encarou com uma certa preocupação essa imagem que parecia ser de museu, mas que estava acontecendo de novo em 1982, de uma esquadra britânica atravessando o Atlântico Sul até fechada para a guerra. As pessoas não achavam muita graça disso na época. Há também o problema da questão da guerra Rússia-Ucrânia. O governo brasileiro, eu não digo só esse governo não, o anterior também, não tem uma posição definida
claramente para a Ucrânia. O governo brasileiro tem mais, já vou acabar, tem mais, hoje você está fazendo papel do Mário, né? O governo brasileiro padrão o governo brasileiro tem obrigações importantes, até por causa do BRICS. Será que o BRICS vai virar uma aliança? Será que essas aproximações são mais sérias, são mais profundas? Então, a liberdade de ação do governo brasileiro não é tão grande assim nessa questão. Mas, assim como aconteceu no tempo do Bill Average, da questão triste, encrencas que foram muito piores, nada disso impediu que os negócios continuassem acontecendo e que o Reino Unido, por diferentes ângulos, fosse fonte de admiração dos brasileiros, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. As minhas bandas de rock favoritas são inglesas. O Reino Unido é o lugar dos grandes autores teatrais, dos extraordinários atores e atrizes que têm exercido renome internacional. Né? Eles nos deram futebol. Olha só que coisa, né? Quem já não ouviu um locutor dizendo numa tarde de domingo fresca de julho, né, que é um tempo perfeito para se praticar o rude esporte bretão, né? Então, nós jogamos bola, eles trouxeram a bola para nós e começaram a jogar futebol atrás das fábricas, que eram inglesas originalmente, os operários, e aí, como aconteceu na Inglaterra, o povo humilde, o povo trabalhador, gostou do esporte. Então, o futebol se tornou o esporte da classe trabalhadora, o working class sport. Né? Mas devem se arrepender de ter feito isso, porque dos 27 jogos travados entre a seleção brasileira e o Investido, né? São 12 vitórias do Brasil, 4 vitórias da Inglaterra e 11 empates. Então, tem que ser feito alguns arrependimentos desse caso. A resposta é o seguinte: hoje a gente fica assistindo os jogos da Premier League maravilhado, né? Com a intensidade do jogo, vendo craques em campo, como o Mohamed Salah, como o Gundogan, como o Mbappé, todos eles não são ingleses. Hoje, um torcedor mágico consegue, com muita facilidade, escalar o time do Liverpool e do Manchester City, por exemplo. Mas não consegue escalar o Vasco porque está tentando esquecer. Amigos, para terminar, porque ninguém aguenta mais, é claro que eu não consigo falar tecnicamente o que é para ser falado sobre essa relação do Brasil com o Reino Unido. Tem muita coisa que eu deixo de fora. Mas, e essa história também já foi contada de diversas maneiras. Mas eu acho que o que a gente vai fazer nesse seminário, e eu não vou comentar nada sobre o que vai acontecer no seminário, a gente tem que pensar, na verdade, e como é que vão ser os próximos 200 anos das relações entre o Brasil e o Reino Unido, que eu espero que sejam as melhores possíveis. Obrigado. É sempre um prazer, né? Deixa eu te falar. Eu sei bem que depois de 4 matérias já cursadas com você, né? Acho que já... E mais do que isso também, foi um prazer imenso estar aqui nessa mesa. E também, não sei se a maioria dos que estão presentes, mas esse seminário foi um pouquinho diferente, porque ele foi, com muito orgulho, organizado pelos alunos da graduação, com muito apoio do I, mas com uma menção especial aos meus amigos que me ajudaram muito nessa coordenação, o Bernardo, a Maria Clara, que eu não sei mais onde está sentada, a Isadora e o Joaquim. Então, obrigada por me ajudarem a fazer isso acontecer. Eu tenho certeza que os próximos dias vão ser igualmente maravilhosos.
E gostaria agora de abrir para perguntas. Eu acho que a gente tem tempo para fazer de 2 a 3 perguntas. A gente coleta todas as vezes? E 2 breves perguntas. Alguém gostaria de começar? Por favor. A minha pergunta vai um pouco mais para o Fábio do que esse do nosso filho. Só para esclarecer, você vê então as maiores dificuldades para a aproximação policial brasileira como não posso explicar, principalmente burocráticas e tributárias. Eu queria um pouco mais sobre essa visão ser passou um pouco sobre o curso. Muito obrigado. Seu nome é? Joaquim. Joaquim, eu falei de de curto prazo, mas que, de certa forma, ilustram, né, uma volatilidade regulatória e legislativa do Brasil. Então, santidade de contratos, eu me lembro que eu estudava muito isso análise de ali, contract sensitive, é muito importante. Então, esse daí é um assunto que eu acho que o Brasil tinha que colocar muito alto na pauta da sua forma de pensar o Estado brasileiro. Então, é muito importante atrair investidores estrangeiros, é muito importante dar segurança, porque quando entra investimentos, quando alguém tem tanto faz vir da onde vem o capital, tanto faz se vem do Nepal, está esperando e quem? Tanto faz se vem do Nepal como vem do empresa brasileira. Então, esse assunto de volatilidade regulatória legislativa é muito, muito importante. Você me permitir expandir um pouquinho mais? Então, o Brasil, dentro desse contexto, olha o mundo como está hoje. Quem acha que vai diminuir a volatilidade nos próximos 10 anos? Que a pergunta fala de 10, 20 anos. Não vai, porque existe uma aceleração geral, né, com digitalização, e tem os drivers históricos estranhos. Então, hoje você tem focos de Oriente Médio, de muita volatilidade, Mar da China, isso tem. Você tem lá para o sul, Iêmen. Você tem a Ucrânia, a fronteira leste da Europa. E no curto prazo tem a fronteira oeste, tem o Atlântico no meio da Europa. Então, são as grandes volatilidades. Não pode deixar isso se alastrar. Então, você, como país, está gerindo o país. Você é lá o nosso ministro das Relações Exteriores. Como você estudaria no ouvido do presidente? Fala assim: olha, nós temos nosso portfólio de comércio. Eu sempre estou dizendo no meu escopo. Vamos aumentar o comércio. É bem diversificado no Brasil. Isso daí está fazendo bem no Brasil, tá? Estou criticando aqui o Estado brasileiro, tem um governo agora, vai ter um governo depois, tem um governo antes. Aonde você poria as suas fichas olhando 10, 20 anos na frente? No exercício de cenários, eu trabalhei muito com aqueles cenários de 50 anos, geopolíticos, com a turma de cenário central lá em Londres, cenários geopolíticos e energéticos. Uma decisão que você faz de Estado, você diz assim: meus policies têm que focar para aumentar no mix, né, do meu portfólio de trade, países de maior estabilidade, regulatória legislativa, democracias consolidadas, né, que não pode ter uma reviravolta que acorda de manhã, né, o dirigente e, de repente, lança um monte de ataque no outro, ou então diz que vai conquistar um país, né, lá, ou uma área lá no norte, tá, que
tem muito urso, mas a gente sabe que tem muito recurso mineral ali por baixo daquela neve toda. Aonde você, como um gestor soberano, você colocaria? Então, o Brasil tem que favorecer isso. Isso aí é a nossa visão na Bridge, né? E o nosso escopo é Brasil e o que a gente acredita que trade é um instrumento para a estabilidade geopolítica. O aumento de comércio é um instrumento de estabilidade geopolítica. Isso é meio óbvio, né? Porque chega na hora que a gente olha para o bolso, opa, peraí, os dois vão perder dinheiro, vamos. Então, com esse quadro pintado pelo professor, né, e pelo Anjum, gostei muito que foi falado sobre liderança, confiança, e esses insights todos históricos, as grandes tendências históricas não mudam. Quando tem volatilidade, você se ancora no que é estável. E tem muito cérebro no UK. Muito cérebro. E, para mim, a base toda desse sucesso todo histórico do UK está no sistema educacional. Isso daí, para mim, meu filho foi educado lá. Então, para vocês, são os futuros líderes, eu diria, pensem sobre isso. Tá? Tenta ver por trás dessa floresta toda aí de caos que a gente vê hoje, de todos esses riscos, do que é estável, o que está por trás. E a história traz grandes lições. Câmbio para vocês. A gente tem espaço para mais tem ali. Boa tarde, sou Sara, calora de RI. Eu tenho uma pergunta que o senhor Fábio comentou sobre a meta de um acordo de zona de livre comércio entre o Brasil e Reino Unido. Eu queria saber dos senhores se vocês acham essa meta tangível de esse acordo comercial entre Reino Unido e o Brasil. Até um prazo também, assim, próximos 10 anos, se realmente é possível, entre esse cenário de... O acordo para evitar a dupla tributação, né? Porque o meu sonho é o Tratado de Livre Comércio. Então, esse é o meu sonho. Né? Você ancorar um país como o UK como o FTA. Tem que sair da dúvida. Olha, sobre o horizonte, eu teria que penetrar em várias mentes lá em Brasília, né, que estão lidando com isso. Né? Tem um mapeamento aí de stakeholders. Sobre o horizonte, eu diria que deveria mirar esse ano e o ano que vem. Tá? Porque uma certeza eu tenho, tem um caminhão de dinheiro que se encontra. Né? Se encontra. Você tem um quadro volátil e tem um país, porque o Brasil é relativamente estável, geopoliticamente. Qual é o problema aqui do Brasil? Vai ter um rompimento socioeconômico político no Brasil, né? Hoje? Não tem. Então, o capital vem, gera emprego, gera renda, benefício para a sociedade brasileira. Vem. E o que tem muito capital e quer isso também, pelos contatos que eu tenho com a comunidade empresarial. Então, deveríamos mirar esse ano e o ano que vem. Agora, lembra, é lei do UK. Você assinou o acordo de Estado. Como que o Reino Unido vai voltar atrás e dizer assim, vamos renegociar? Se sentar alguém na mesa, vai preso. Qualquer britânico sentar na mesa para renegociar algo que é lei, não é? Vai preso lá. Eu prenderia. Né? Então, cabe, né, ao Brasil, e eu sei que estão sendo muitos esforços, estão sendo empreendidos muitos esforços para isso, para destravar. Tá? Então, o que é viável? Bom, olha, eu vou fazer uma coisa aqui, mas acordos para evitar dupla tributação, quando você tem uma situação fiscal estável, você não tem perdas no curto prazo, facilita. Quando você tem uma situação fiscal de curto prazo delicada, que é como nós estamos, com o aumento dos endividamentos, né? Está por volta de 85% do PIB, fica mais complicado, mas esses acordos você tem que estar olhando 10, 20 anos na frente. Eu acho que vai sair, espero que saia,
o mais cedo possível. Agora, te dar um horizonte de tempo, 1 ano, 2 anos, seria já passou do tempo. Novembro de 2022 já passou tudo. Respondi, fiquei em cima do muro. Seu nome é? Sara. Sara, obrigado. Mas é que isso aí não dá para gravar, né? Depende de gente. Mas depende de gente aonde? No Brasil. Lá já está ratificado, já está aprovado pelo parlamento. E trade é o caminho. Trade é o caminho. Né? Tá? Poxa vida, gente. No meio dessa floresta, desse caos, você ancora, ou se ancoram, aonde você sabe que você vai poder ter fluxo de investimento e renda no futuro. Você não vai ancorar em outras partes que têm volatilidade. Então, todos aqui têm que pensar nas lições da história, nesse tipo de visão mais ampla, geopolítica, porque 2, 3 anos às vezes não são nada. Para isso, o Brasil precisa ter estabilidade regulatória, legislativa. Não pode, todo momento que tem problema, aí vai querer mudar algo que, quando alguém faz fluxo de caixa, né, para montar um investimento, sei lá, de bilhões, ele espera que aquela que ele modelou lá no Excel, que eu fiz tanto na minha vida, em um momento da minha vida, seja aquilo, com um certo grau. Mas não se no meio do caminho vão dar uma canetada e muda, não pode. Isso é muito importante para os líderes terem isso na cabeça, para o futuro. Nós somos aqui uma parcela muito, muito... Eu gosto dessa palavra privilegiada. É uma parcela diferenciada, eu diria, da população. Vocês, como jovens, mais ainda. Essa cabeça tem que mudar, tá, do país. Quem vai trazer a nova geração? Tá. Oi? Eu queria pedir um espaço para encerrar uma pergunta para o Júnior. Qual novo ator, ou de repente setor inexplorado até o momento, você acha que deveria ser incluído nessa parceria? Seja para auxiliar na resolução desses obstáculos que a gente mencionou hoje, ou para potencializar as oportunidades também mencionadas aqui. Obrigado. Então, a pergunta qual é o novo ator? Setor. O setor. Antes de responder, eu queria só comentar, Sara, para você, totalmente, eu acho ativo. Na verdade, a gente já acabou de assinar acordos, não de comércio livre, mas acordos recentemente com Índia, Estados Unidos e União Europeia. Então, totalmente a discussão da nosso lado, especialmente no uso do Brexit. A gente quer fazer mais acordos. Totalmente tem esse novos atores ou setores. Eu já mencionei vocês na parte da inteligência artificial, mas eu já mencionei faz oportunidades científicas, oportunidades para comércio, oportunidades para novas formas de melhorar o mundo e riscos, por exemplo, conectados com a desinformação da ciência. São duas áreas que a gente muito justo. E a vantagem disso, uma das grandes dificuldades da proximidade entre o Reino Unido e o Brasil é sim de geografia, né? A gente fica longe. Isso sempre impacta o comércio em bens. Mas em serviços, ou na parte online, isso não tem espaço. Então, a gente tem agora essa posição. Obrigada, encerrando pontualmente. Obrigada pela presença de todos e espero vê-los todos novamente amanhã. Obrigada. I know. I'm
Amém. O evento sem dar problema, glória a Deus. É do BPC, né? Ah, é.